Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, como sempre, a gente te convida a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, fazer parte da nossa família do No Ar Podcast. Também você pode seguir a gente nas redes sociais. Tem sempre um pedacinho de No Ar Podcast no nosso Instagram. Também nós temos o nosso canal no Spotify. Estamos também reativando o nosso TikTok, então você pode acompanhar sempre um pedacinho de No Ar Podcast pelas redes sociais, tá bom? Então acompanha a gente no Instagram, Spotify e também no TikTok. E aqui no YouTube, além de se inscrever, você pode deixar o seu like, a sua curtida, para que o YouTube recomende o nosso canal e esse episódio para mais pessoas. E hoje a gente vai bater um papo muito legal. Nós estamos recebendo o vereador de Duas Barras, no 3º mandato, Jander Raposo. Seja muito bem-vindo ao nosso No Ar Podcast. Obrigado, Thiago. Obrigado aqui a toda a equipe do No Ar Podcast. É uma satisfação, né, poder estar aqui. Eu que gosto muito de conversar, de bater papo, né? Então, obrigado, né, por esse convite, né? Poder estar expressando um pouco falando um pouco sobre a trajetória nossa, né, ao longo desse tempo aí que a gente vem representando a população de Duas Barras. A alegria é toda nossa, né? E a gente tem um carinho muito especial por Duas Barras. Inclusive, né, no período de campanha do ano passado, a gente teve um papel também importante na política em Duas Barras, né? Nós tivemos a oportunidade de bater um papo, entrevistar os 3 candidatos a prefeito. O Bebeto, ele foi eleito. Depois que foi eleito, ele teve aqui no nosso podcast de novo. Então, a gente, de uma certa forma, participamos da política de Duas Barras no ano passado. E a gente, a partir desse ano, agora conversando também com quem está com o mandato e decidindo também a vida das pessoas que moram aí em Duas Barras. Então, um beijo no coração de todos vocês aí, que a gente tem uma audiência maravilhosa na cidade de Duas Barras. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast. Graças a vocês, a gente pode ter bate-papo bacana como o de hoje. Nós temos o nosso grande parceiro, que é o Plano SAF. O SAF assistencial agora em Nova Friburgo tem o SAF Pet. Você que mora aí em Friburgo aí, você já é associado SAF, você pode incluir agora o seu pet no seu SAF assistencial. Olha que bacana. E com o SAF Pet, agora você também tem descontos em clínicas veterinárias, também tem cupom de desconto, tem muita coisa legal voltado aí para o seu pet. Então, tá assistindo nosso No Ar Podcast aí, escaneia o QR Code aqui embaixo, você vai direto para o Instagram, SAF Pet, e lá tem todas as novidades para você, tudo na palma da sua mão. Inclusive, você pode também acessar o Sou Vantagens, que você que é associado SAF assistencial tem direito a participar desse clube de descontos, clube de vantagens. Então, acessa aí o QR Code e confira todas as novidades, SAF assistencial e SAF Pet. Lembrando que se você tem o SAF assistencial e quer fazer a inclusão do SAF Pet, a inclusão é apenas R$12. Vai colocar apenas R$12 a mais no seu plano assistencial atual. E se você já tem o SAF Pet, é só você entrar em contato pelo número de WhatsApp que está aqui embaixo também e pedir a inclusão do seu SAF Pet no SAF assistencial. Até o momento está disponível para a cidade de Nova Friburgo. Então você, friburguense, está assistindo nosso No Ar Podcast, já acessa o QR Code e confira as novidades, ok? SAF assistencial, todo mundo tem. Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é a Soneca Home. A Soneca Home está localizada lá em Duas Pedras, né? Em 2 localidades, é a Soneca Colchões, Conselheiro Paulino e Avenida Berto Braune. A Soneca Home fica localizada no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, próximo ali à rodoviária, bem pertinho, perto da De Pascoal ali, não tem erro, tá bom? A Soneca Home tem verdadeiros especialistas que vão te ajudar a decorar a sua casa, passando ali pela cozinha, na sala, no quarto, tem os melhores móveis. Aliás, a Soneca Home transforma casa em lar. E você pode acessar o QR Code também, que tem o Instagram deles, com todas as novidades. Tem sofá-cama, sofá-retrátil, tem mesas extensíveis de 4, 6 lugares, tem cama com baú, tem cabeceiras, travesseiros, tem itens de decoração, tapete, tudo isso você encontra na Soneca Home, lá em Nova Friburgo. Então acesse o QR Code, tem o Instagram, ou faça uma visita lá no bairro Duas Pedras. Soneca Home, transformamos casa em lar.
Também nosso grande parceiro aqui do No Ar Podcast, em Bom Jardim, é o Espaço Saúde e Bem-Estar. E lá você tem verdadeiros profissionais que vão cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Lá você encontra psicólogos, fisioterapeutas, massoterapeutas. Também tem os profissionais que cuidam da saúde dos seus pés. Então aproveite, acesse o QR Code aqui e confira todas as novidades e todos os profissionais que te atendem aqui no Jardim Ornelas, em Bom Jardim. O número 404. Também tem o WhatsApp aqui para você acessar, todas as novidades para você. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Dr. José Edmo, ele que é nutricionista ortomolecular, focado também em nutrição oncológica. Então, você encontra várias especialidades no Espaço Saúde e Bem-Estar. A Free Online é nossa grande parceira também e nós estamos conectados via Free Online, tá bom? Free Online está em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco e também São Pedro Lumiar. Free Online tem os melhores planos de internet para você aí que está assistindo nosso No Ar Podcast. Internet que não vai deixar você na mão. Internet para você jogar, assistir filmes, séries, assistir o No Ar Podcast sem travar e você tenha a melhor qualidade em conexão com o melhor preço. Free Online é top. Free Online é você feliz. Muito obrigado a todos os parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. E, claro, você que está assistindo nosso podcast aí e quer que sua marca esteja aqui com a gente também, é só mandar o seu direct lá no nosso Instagram, No Ar Podcast, que a gente conversa, beleza? Gratidão a todos vocês e vamos começar o nosso bate-papo e eu quero conhecer quem é o Jander, né? Você falou que tem uma similaridade com a comunicação, você também é do berço de rádio também, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente, Jander. Pois é, eu comecei muito cedo, né, a me interessar, né, pela vida pública, pela política, né, ainda na época até de escola, né, na época até de escola, e as pessoas, né, os amigos, né, que a gente tinha em comum incentivavam a gente também. Foi ali que eu comecei com um trabalho no Grêmio Estudantil, onde eu fui presidente do Grêmio, e eu tinha que fazer alguma coisa, eu queria dar algum resultado, né, como presidente do Grêmio. Foi quando a gente criou uma rádio na escola. Ah, que legal. A gente criou uma rádio na escola, a escola estadual, né, uma coisa nova para aquele momento, né? E assim, gerou muito ibope na época, foi uma coisa muito bacana nos intervalos das aulas. A gente colocava música, a gente fazia apresentações, né? Alguns alunos iam lá, faziam poemas, declaração de amor, enfim, era uma coisa bacana que envolvia todo mundo, né? E realmente funcionou. Acontece que o coordenador do turno escolar era presidente da rádio comunitária do município. Sim. E me fez o convite para ingressar na rádio. E ali eu comecei a minha trajetória no rádio, né? Muito cedo ainda, se eu não me engano, eu tinha 13, 14 anos e já comecei na grade de horários da rádio, com programa de rádio, e eu era assim, simplesmente apaixonado. Eu sou, né, pela comunicação, mas devido aí, né, à correria, né, a questão da política, né, a correria do trabalho do dia a dia, eu tive que me afastar dessas atividades para dedicar exclusivo aí à cidade de Duas Barras, né? Certo, ao nosso certo. projeto. É interessante, né, que acaba que uma coisa leva a outra, né? A política, ela tá necessariamente também ligada à comunicação, né? Você precisa ser um bom comunicador, até para pedir voto também, né? Para você ter esse poder do convencimento, das pessoas confiarem em você, no seu trabalho, né? Então, eu acredito que isso tenha te ajudado muito nesse desenvolvimento aí na sua carreira na política. Mas eu quero entender, né? Quem é o Jander também, né? Você nasceu em Duas Barras mesmo. Como que surgiu também esse interesse pela política? Conta um pouquinho para mim da sua trajetória lá na cidade de Duas Barras. Então, um fato que me orgulha muito é que eu sou nascido e criado no município de Duas Barras. Minha família é toda de Duas Barras, sou casado em Duas Barras, né? Minha esposa está aqui, sempre ao meu lado. Obrigado, tá, por estar sempre participando de tudo na minha vida. Eu acho que isso também conta muito,
né? Aproveitar, estender, né? Fazer como você fez, pedir a sua licença, para já fazer esses agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Por eu estar aqui hoje, né? No nosso 3º mandato, por já ter contribuído bastante para Duas Barras e estar tendo a oportunidade de continuar contribuindo. Então, obrigado, a gratidão a Deus é muito grande. Quero agradecer a toda a minha família, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim. E esse interesse, né, como você perguntou, surgiu ainda muito cedo, né, como eu expliquei lá atrás, quando eu já fui candidato a presidente do Grêmio. Na verdade, eu já tinha um interesse nessa parte. Sim. E, na verdade, existiam os comícios, né, na época que tinha também os showmícios, né, os shows dos artistas, né, depois que os políticos se pronunciavam, aquela coisa toda. E, cara, naquela época era incrível como a população tinha um carinho pelo político. É verdade. O político, ele parecia um artista de televisão. Sim, sim. Era uma coisa assim muito... E eu ficava observando aquilo, caramba, como aquela pessoa tem tanto carinho por aquela pessoa. E aí depois eu fui descobrindo, né, que é através, né, do que o político consegue realizar, né, que ele consegue ganhar esse carinho, esse respeito das pessoas, né? Sim. Apesar de ter mudado um pouquinho de lá para cá, essa questão que eu acabei de comentar, mas nos orgulha muito fazer parte desse momento de Duas Barras. Então, tudo começou quando realmente eu comecei a acompanhar a política, desde né? muito cedo. Você falando, né? Eu peguei a reta final dessa parte, tá? Eu tenho algumas lembranças, né? Mas uma das coisas mais marcantes, que além do showmício, era a quantidade de placa com o rosto de político, né? Hoje, as pessoas que veem política de hoje não tem nem sei lá, 10% da proporção que era antigamente, né? O pessoal botava placa de político em poste de luz, em quintal de casa, né? Em cima de telhado, em laje. Então, se tivesse uma laje, era né? Placa fora. E eu ficava assim, eu falava, um dia eu vou fazer uma placa e vai ter meu rosto nela e vai ter meu número. Um dia eu vou ser candidato. Você chegou a ter camiseta também? Ou quando você começou já teve essas proibições do TSE? Chegamos a ter camiseta. Rapaz, um dos momentos mais incríveis foi quando eu fiz a minha primeira música. Que naquela época ainda podia, né? Era permitido, né, as músicas tocar em carro de som. Sim, então a cidade ficava... Aquela disputa, o dia né? inteiro, o dia inteiro. Então eu fiz uma música bem bacana, né? E aquilo era muito empolgante naquele momento que a gente estava começando. Um detalhe, Thiago, que eu não falei aqui, mas que é muito importante, né? É que eu sou, na minha família, eu sou o pioneiro, né, na questão da política. Não tem assim antepassado nenhum, né? Não tive nenhum tipo de apadrinhamento, né? Como eu falei, sou nascido e criado em Duas Barras, sou de família muito humilde. Minha mãe é costureira, meu pai é lavrador. Então, só daí você imagina a dificuldade que foi, né? Chegar até aqui. Realmente eu tive que sonhar um sonho, pedir às pessoas que acreditassem, que sonhassem junto, para que pudesse se tornar realidade, né? Sim, sim. E só para a gente poder contextualizar, né, essa sua caminhada também, beleza, né? Você teve lá o Grêmio Estudantil, a rádio da escola, foi para a rádio da cidade. E aí, como que isso tudo aconteceu na sua trajetória?
o seu programa ficou popular e as pessoas começaram a comentar essa questão de você vir candidato. Você foi candidato já direto a vereador ou você tentou outra coisa antes também? Como que foi essa sua trajetória e como que surgiu essa vontade também de sair de um cargo que, digamos assim, é popular, que, digamos assim, que é ser locutor, você é uma voz do povo também, mas no meio de comunicação, mas fala assim, poxa, eu quero me candidatar. Da onde que surgiu essa vontade, assim? Então, eu sempre tive muito fixado que eu queria ser candidato, Tá. né? Já veio Isso uma sempre, decorrência, né? Mas como você mesmo falou, a questão da comunicação, ela caminha lado a lado. Uhum. A partir do momento em que eu comecei no rádio, o rádio me aproximou das pessoas. Certo. Né? Então, ali eu tinha um programa que muitas pessoas participavam. Uhum. Né? Eu comecei a trabalhar à noite, depois eu fiz rádio pela manhã, depois onde foi o maior pico de audiência foi quando eu apresentei um programa nas tardes, né? Então era 2 barras ligadas na rádio, Uhum. né? Então todo mundo ligava, participava, ouvia a gente, e aquilo me popularizou muito, né? E foi daí que eu comecei, né, que eu tive esse despertar, né, para poder me aproximar das pessoas. Digamos que eu tive a entrada, né, para chegar na casa da pessoa, né? Sim. Por já conhecer, por já ter conversado com ela através do rádio, através do telefone. Sim, na sua primeira candidatura você já ganhou? Já de cara? Não, então, eu vim em 2012, na minha primeira eleição foi em 2012. Foi uma eleição que eu perdi, né? Mas eu já sabia, como eu falei aqui, eu já sabia da dificuldade que seria, né? Por vários e vários agravantes. Naquele momento tinha vereadores enraizados, vereadores muito fortes, um poder aquisitivo muito grande, um jeito de fazer política, sabe, que eu não concordo. Então, furar essa bolha aí foi muito complicado. Mas a gente conseguiu o nosso objetivo. O primeiro objetivo meu, na minha primeira eleição municipal que eu disputei, era dar o primeiro passo, era abrir as portas. E eu sabia que, para isso, eu precisava ter uma boa votação. Uhum. E interessante que, quando teve a apuração dos votos, né, eu me recordo, eu estava na Praça de 2 Barras, os eleitos todos comemorando, e eu estava chorando muito. Mas eu chorava de emoção. Uhum. Pela quantidade de votos que eu tive quase 200 votos. Uhum. A gente vê muita gente, né, infelizmente, que entra na política e que naquele momento mesmo já é interrompido, porque, né, tem muito pouco voto, né? Então eu chorava de emoção por ter dado esse primeiro passo com sucesso. E as pessoas vinham me abraçar, choravam junto comigo, achando que eu estava chorando por ter perdido a eleição. Mas não, eu sempre fui muito pé no chão, muito humilde, e eu sabia, né, que seria muito difícil, e estava chorando de emoção, muito feliz por ter dado aí o primeiro passo com muito sucesso. Sim. E naquele momento eu já estava decidido de novo que eu seria candidato dali a 4 anos. Sim, que interessante, cara. E você tendo essa experiência de perder a eleição e ganhar a eleição, acaba que você tem um know-how e também uma experiência até passar para outras pessoas de como é fazer uma campanha, né? Hoje você olhando para o seu passado, para a sua trajetória, o que você considera mais desafiador, por exemplo, numa campanha para vereador? O que você considera que é mais desafiador de tudo que você falou aí, de poder aquisitivo, enfrentar uma velha política? O que é mais desafiador na sua opinião? Eu acho que, mais uma vez, eu vou falar da parte da comunicação. Uhum. Eu acho que você tem que dialogar com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, isso é muito desafiador.
nós estamos falando aqui, né? Eu já fiz rádio, né? A população de Duas Barras me conhece e já aconteceu em algumas campanhas de eu ter que começar a campanha. Já aconteceu isso comigo, Thiago, de eu parar o carro para entrar numa casa e simplesmente eu travar. Eu não consegui subir para falar com as pessoas. Porque quando você vai conversar, você vai falar do que você fez, do que você tem a fazer, você vai ser apontado, você vai ser cobrado. A gente tem uma vida muito exposta, né? Então, esse é o grande desafio. Você conseguir, de fato, entrar na casa das pessoas e ter uma boa conversa, ter um bom diálogo com as pessoas. Interessante, cara. Aqui nos tópicos que eu tenho anotado aqui, tá que você também foi conselheiro tutelar. E esse período do conselho foi antes de 2012 ou foi após a sua eleição que você perdeu em 2012? Então, perdi a eleição em 2012, não fazia parte dos projetos nossos de eu ser conselheiro tutelar, né? A eleição foi logo 1 ano e meio depois dessa eleição municipal que eu perdi. Não fazia parte, mas até foi uma ideia do meu irmão, né, que eu quero deixar um abraço para ele aqui, que hoje, inclusive, ele tem 2 mandatos já de conselheiro, um excelente conselheiro tutelar no município. A ideia na época foi dele. Jânio, por que você não vem na eleição do conselho até para você se manter próximo da população, prestar um serviço, né? E se preparar, se aproximar do povo para, na próxima, você tentar estar mais forte, mais preparado, né? E assim eu fiz, e foi uma eleição de muito sucesso. A gente, né, obteve quase 700 votos, eu fui o primeiro lugar naquela eleição e eu me senti abraçado. Que legal. Eu me senti abraçado, eu me senti querido pela população. Muita gente que não pôde votar em mim para vereador me falava, Jânio, eu não podia porque eu já tinha um compromisso, eu já tinha alguma coisa. E aí essas pessoas me abraçaram na eleição do Conselho Tutelar. Então eu entendi naquele momento que eu estava no caminho certo, que eu tinha que seguir mesmo, né? Que eu tinha que produzir, mostrar resultado e que tinha que seguir nessa linha, porque eu ia conseguir. Sim. Eu tinha isso na minha mente, no meu foco, sempre com muita fé em Deus. Sim. E é interessante a questão do Conselho Tutelar, que muitas pessoas, né, da população não entendem muito qual é a função de um conselheiro tutelar, né? O que o conselheiro tutelar faz. Então, ter um conselho presente na comunidade também é uma forma de levar conhecimento para as pessoas, né? Com certeza. É até, de certa forma, algumas pessoas até questionaram, né? É um pouco contraditório, porque, na verdade, o conselheiro ele se indispõe muito. Sim. A partir do momento que, né, você é eleito, você se indispõe muito, porque você tem que conversar com os pais, você tem que se envolver num problema familiar, numa briga, você tem que tentar intervir e é complicado você lidar com as pessoas, tem gente que não aceita. Então você imagina eu que tinha como objetivo, né, seguir esses passos, eu ter que ser conselheiro, fazer as minhas funções, né, e ao mesmo tempo fazer isso com jeitinho, conversar com jeitinho, com carinho, com simpatia, para não magoar a pessoa, né, e conseguir realizar o meu trabalho. Então foi desafiador, mas foi novamente uma grande experiência ali. É verdade. É interessante. Mas acaba que isso também te traz experiência que hoje, acredito que no seu 3º mandato de vereador, você consegue levar pautas para a Câmara e interesses que também é da criança, do adolescente, de defesa da criança e do adolescente, porque você vivenciou como conselheiro muitas coisas na pele. Então, num cargo, entre aspas, maior, que você tem chance de melhorar a qualidade de vida, dar mais estrutura também para os conselheiros tutelares. Eu não sei como que é a estrutura do conselho em Duas Barras, mas no Brasil afora, os conselheiros acabam reclamando muito da falta de estrutura que tem para exercer o trabalho. Você, como legislador, você consegue trazer essa demanda com muito mais propriedade.
Com certeza. Até porque, como eu falei, né, meu irmão atua, já está no 2º mandato como conselheiro tutelar, e a gente pôde perceber essas deficiências, né, essas faltas que tem, né, ali no Conselho Tutelar, e pude sim fazer indicações na Câmara para melhoria das instalações, né, para pedir um veículo decente. Tivemos uma conquista muito grande no último mandato ainda, né, com o prefeito Fabrício, que entendeu quando eu falei para ele diretamente, porque o salário do conselheiro tutelar era muito defasado e muito desigual das outras cidades. E ninguém nunca olhou para fazer uma lei específica para o conselho tutelar. Então, naquele momento, a gente, através do nosso mandato, organizou reuniões com o secretário de Assistência Social, que é o responsável, com o prefeito, né, e foi elaborada uma lei, né, mexendo aí em toda a estrutura do conselho, até na questão da eleição, para ficar uma coisa mais justa, né, e abordou esse assunto, que foi... A lei tratou desse assunto, que foi o aumento do salário, e a gente conseguiu, naquela época, dobrar o salário do conselho, que ainda hoje é pouco. Acho que tem que ser uma coisa, né, que tem que ser sempre feito, os reajustes, né? Sim. Mas que a gente deu um passo, né? A gente espera agora que o prefeito atual também olhe com carinho e possa também dar a contribuição, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que essa função é extremamente importante, principalmente, eu sei que a gente está se alongando um pouquinho nesse assunto, mas é importante porque é sempre trazer luz para um assunto que muitas vezes a sociedade não debate tanto, mas essa função, na minha visão, é muito importante porque é uma pessoa que se indispõe, como você muito bem disse, e muitas vezes ela não tem condições também de ter uma outra função, porque nos dias de plantão dela, no dia de serviço dela, ela tem que ficar inteiramente à disposição do conselho. Então, como ela vai ter um outro trabalho, né, ela tem que se dedicar também a essa questão do conselho. Então, uma justa remuneração é fundamental. A própria legislação, ela prevê, né, que a dedicação tem que ser exclusiva, né? Então, como você falou, acho justo, né, ganharem bem para poderem desempenhar bem. Sim, né, o trabalho. Sim, perfeito. E aí, Jander, beleza, você veio em 2012, perdeu a eleição, o Conselho Tutelar ganhou a eleição e chegou 2016, né? 2016 você veio candidato a vereador e aí foi a primeira... o seu primeiro mandato. Como que foi essa experiência aí de ser candidato também em 2016 e aí sim conseguir ser eleito? Engraçado que a gente tenta... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas.
Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22-981 39 1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Engraçado que a gente tenta se preparar para toda a campanha. Quando eu perdi em 2012, eu falei, eu vou me preparar mais para 2016. Sim. Observar o que faltou, as falhas, né, tudo. Uhum. Só que a gente chega no ano, né, e chega novamente cheio de deficiências, né, até na parte de estrutura, parte financeira. Mas a gente tem esse desafio que eu falei, enfrentar, tem que ir para dentro, né? E aí, naquela época, eu fui candidato pela segunda vez com o prefeito Luiz Carlos, né, que era o favorito a ganhar a eleição naquele momento. E foram feitas 2 legendas de vereador e eu fui colocado na legenda do filho dele. Do filho do prefeito, né? E isso para mim surgiu como um desafio, mas foi também algo que me motivou. Eu conversava muito com as pessoas do meu desejo de ser vereador, né? As pessoas, todas elas já tinham a convicção, né, de que o Luiz Carlos ganharia a eleição. Era uma coisa bastante... Era um desejo de mudança que Duas Barras queria no momento. Né? E aí, com isso, eu imaginava, né, que o filho dele também pegaria uma carona. Mas a população, graças a Deus, nos ouvindo, resolveu apostar aí no nosso trabalho. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu ter mais votos que o filho do Luiz Carlos, e aquilo foi assim, foi impressionante, né? Foi impressionante e todo mundo ficou muito admirado, né, com o resultado, com o que aconteceu durante a eleição, porque em certo momento ele estava na minha frente nas pesquisas, mas a gente conseguiu reverter isso para representar a população. E aí eu ganhei a minha primeira eleição e fui de peito aberto para o mandato. Que legal. E o partido, então, só elegeu você. Aquela legenda só elegeu você. Foi pelo PP. Partido, né, do prefeito, 11, né? E naquela legenda só foi eu. Na outra legenda,
parece que foram mais 2 ou 3 vereadores. Certo. Mas nessa legenda só elegeu 1. Certo. As pessoas, elas até hoje não entendem muito como que funciona essa questão de legenda, né? Mas como que um vereador teve mais voto e não entrou, e aquele que teve menos entrou, né? É um cálculo meio confuso que quem não é envolvido com política acaba tendo um pouco de dificuldade de entender, né? Pois é, hoje eu até entendo. Mas nessa época, por exemplo, que eu fui colocado nessa legenda, eu não entendia nada. Né? Então, aquilo ali foi colocado por pessoas experientes. Eu não acredito até, vou ser até sincero. Foi até um acidente. Não era... ganhou, vamos dizer assim, ganhou a pessoa errada. Sim, sim. Para quem organizou, né? Sim, sim. Mas... a população escolheu, né? É porque normalmente funciona assim, né? Você pega as pessoas assim que são fortes, que têm uma certa quantidade de voto, para você botar um partido forte para alguém ser eleito, né? Então, normalmente é assim que funciona. Mas de vez em quando a população surpreende e elege as pessoas que não estavam ali no script para poder ganhar, né? Pois então, eu acredito que pode ter sido assim mais ou menos que aconteceu com você, cara. E beleza, né? Você ganhou a eleição do lado do prefeito, o prefeito foi eleito, você estava lá, a situação junto com o prefeito. E como que foi esses primeiros anos assim de mandato? Até, como você falou, você não estava ali 100% preparado para isso. Como que você pegou essa prática aí de ser vereador, buscar recurso, fiscalizar, ouvir a população, né? As pessoas de senso comum dizem muito assim, vereador não faz nada, o que o vereador faz? Você conseguiu mostrar para a população o que um vereador faz de verdade? Essa foi sempre uma preocupação que eu tive, né? Pronto, agora eu cheguei, eu tenho que produzir, tenho que dar resultado para a população. Primeiro desafio que eu tive, né, no primeiro mandato, foi quando o prefeito Luiz Carlos me convidou para ser líder de governo. Né? Ele falou, Jander, eu queria que fosse você é novo, você é a novidade, é diferente dos outros políticos, você se expressa bem, eu quero que você seja essa pessoa que vai estar na Câmara, né? Enfim, defendendo os projetos, debatendo, né? Levantando aí questionamentos. E, enfim, a gente aceitou o desafio e fizemos, graças a Deus, o nosso papel de líder do governo. Né? Não foi tão difícil, porque, né, mais uma vez, envolve a parte da comunicação, né? Mas eu destaco que não foi tão difícil justamente pela aprovação do Luiz Carlos. Luiz Carlos era um prefeito muito trabalhador. Então isso acaba respingando na gente, né, em quem acompanha, né, em quem está do lado de uma pessoa, assim. Então, pela aprovação do governo, né, não tinha tantos questionamentos da oposição, não tinham muito o que falar, o que questionar. E quando questionavam, tinha um líder de governo ali para poder responder, para nunca se esconder, poder responder, poder levar a demanda para o prefeito, né, para de fato aí o resultado chegar para a população. Sim, sim. Inclusive, né, saudoso Luiz Carlos, né, que infelizmente faleceu de Covid, né, e foi assim uma surpresa desagradável para todos nós da região, né, não somente para quem mora em Duas Barras, mas fica aqui também nossa solidariedade mais uma vez. A gente já comentou em outros podcasts aqui, mas fica aqui nossa solidariedade à família, que é uma perda irreparável, né? E ainda mais uma doença terrível, a pandemia como que foi, né? Pois é, eu também me solidarizo aqui com a família, né, do falecido prefeito Luiz Carlos, nosso eterno prefeito, né, que fez história, estava fazendo um trabalho extraordinário. Sim. Um trabalho com um diferencial muito grande. Sim. Dando muito resultado para a nossa população. Mas os planos de Deus, né? A gente às vezes não entende, né? Sim. Mas temos que compreender que são perfeitos, né? Sim. Apesar de não entender, né? Sim, sim. E a gente perdeu o Luiz Carlos num momento muito,
muito complicada. Durante o governo, você perguntou como é que foi, teve até um momento do governo que ele me convidou para assumir uma secretaria, Secretaria de Saúde, a qual eu não me sentia preparado ainda, meu primeiro mandato, ainda muito jovem, e recusei. Acho que ele ficou um pouco triste comigo nesse momento, mas a gente sempre teve um diálogo muito bom. Depois as coisas se ajeitaram, mas quando a gente estava se preparando, né, para a reeleição, uma reeleição bem encaminhada do nosso prefeito, do nosso grupo político, né, a gente teve essa perca aí. Duas Barras perdeu muito aí com a morte do Luiz Carlos. É verdade. E falando sobre Covid, cara, ela mudou tudo, né, na nossa vida, né? A gente pode dizer que existe uma vida anti-Covid e pós-Covid. Fazer campanha em 2020, acredito que não tenha sido nada fácil, né? Para fazer uma campanha de reeleição também. E como você falou, quando você recebe a tua chancela de estar naquela cadeira, automaticamente vem as cobranças, né? Então, quando você vem candidato pela primeira vez, você fala muito sobre o que você pensa, o que você propõe. Mas, na reeleição, o que vem é a cobrança também, né? Do que você fez ou deixou de fazer, se a população está satisfeita com o seu trabalho ou não. E isso no meio de uma pandemia onde que não podia ter discurso, não podia ter comício, você tinha limitação para ir na casa das pessoas. Como que foi essa experiência aí para você também, cara? Então, começou com esse baque, né? A perca do Luiz Carlos já afetou psicologicamente todo o grupo. E aí a gente teve uma mudança de estratégia, né? Foi quando o vice-prefeito assumiu, o doutor Fabrício, né? E ele, apoiado pela família, né, foi escolhido aí para ser o candidato à época. E a nós, vereadores, né, coube muito pouco até opinar nesse momento, né? Primeiro, por uma questão de respeito, né, à soberania da família naquele momento, né? E depois também por já estarmos todos filiados, né? Infelizmente, ele, né, se agravou mais ainda por isso. Faleceu no momento em que a gente não tinha mais escolha, já estavam todo mundo ali filiado, então só restou a gente ir para a campanha. Vamos para a campanha e vamos tentar continuar esse governo aí, né? Sabíamos que o Fabrício não tinha a mesma dinâmica do Luiz Carlos, né? Não tinha, ele era médico, já sabíamos da questão da presença, que às vezes não ia ser como foi o Luiz Carlos, mas mesmo assim a gente acreditou que a gente poderia continuar construindo aí o nosso município, e fomos para a campanha. E como você falou, a reeleição ela é o momento da aprovação. Então eu acho que é a eleição mais difícil, que é quando o povo vai realmente falar para você, né? Se você foi bom, se você foi ruim, se você produziu, enfim, se você está aprovado ou se você está reprovado. Então, foi muito desafiador. E aí, com a questão da Covid-19, né, da gente não poder ir na casa das pessoas, né? Tinha muita gente. Nós, políticos, a gente até avançava um pouquinho o sinal. A gente ia, né, em algumas casas, mas a população com medo até de receber a gente. É verdade. Né? Todo mundo, aquela restrição, aquele uso de máscaras, né? Então, dialogar assim, ter uma conversa, olhando nos olhos assim, foi mais difícil, com certeza. E outro ponto que eu tenho que destacar foi que não teve comício. E eu acho que o comício é muito importante para o eleitor. Principalmente no interior. Principalmente no interior, para que o eleitor possa, de fato, conhecer o candidato, saber se ele tem condição de representar na Câmara, ouvir algum tipo de proposta, ouvir alguma ideia. E na eleição anterior, né, que eu ganhei pela primeira vez,
foi o diferencial meu. Foi justamente o dia que teve o comício que a gente conseguiu ali dar uma grande arrancada. Porque a gente conseguiu se expressar de uma maneira para a população que a gente falou das nossas ideias, falou do que faltava no município e falou das nossas ideias, do que a gente pretendia fazer. E ali eu ganhei o apoio das pessoas na primeira eleição. Então, a todo momento ficava na minha cabeça, poxa, não vai ter comício nessa eleição. Então, eu tenho mesmo que ir na casa das pessoas. Porque como que eu vou? Eu tenho que chegar até as pessoas. A rede social não era tão forte ainda. Não era tão forte, né? Não era. Tá crescendo muito, cada vez mais, sabemos disso, né? Mas em cidade do interior, com a zona rural também muito grande, ainda é mais limitado para tá chegando. Então, é uma campanha totalmente diferente. Eu, inclusive, foi a primeira vez que eu peguei Covid, foi na campanha. Eu trabalhei na campanha, né? Comunicador sempre tá envolvido, né? Aí eu peguei Covid, foi nessa época aí foi complicado. E era realmente assim, né? Você tinha que ir pra rua, tinha que fazer, né, o trabalho, e acabou que as pessoas pegaram Covid também com isso. Não somente com isso, mas também com isso, né? Mas era um risco, né? E a gente, na verdade, depois no final, a gente analisando, a gente falou assim, caramba, nós somos muito doidos mesmo. Nós somos muito doidos mesmo. Sabe por quê? Porque no final... Já na reta final de campanha, que é o momento que a gente tem que apertar mais, né? Agora ou vai, né? Que a gente fazia aquelas caminhadas. Sim. A gente fez 2 caminhadas, uma em Duas Barras e uma em Munerá, mas muita gente. Eu vi o vídeo. Esse vídeo rodou. Eu lembro disso. E todo mundo de máscara. E assim, a gente suando, eu se abraçando. Disso. E tinha gente que tirava a máscara e um beijava o outro, enfim. E a gente pensava, caramba, agora se bobear nós vamos pegar o Covid. Pois é. É Deus que protege a gente mesmo, porque a gente se anima, se empolga. E você não pegou, então? Eu peguei depois de eleito. Depois de eleito. Depois de eleito. Então, eu acontece. Com mais tempo, assim, vamos dizer, né? Acontece. Até... né, fiquei mal, fiquei muito mal, não tinha ainda saído as vacinas, né? Sim, a gente também. A minha esposa ficou do meu lado, foi uma guerreira, foi corajosa, ela era a única que entrava no quarto. Sim, lá em casa... É difícil, cara, olha só, te cortando, mas tranquilo. É complicado. As pessoas, todo mundo me amava. Eu sei que a minha mãe me ama, que o meu irmão me ama, que os meus amigos, mas todo mundo só chegava da porta. É assim mesmo. Era assim mesmo. Que momento complicado. Difícil. Difícil. A Analice, ela enfrentou junto comigo, ficou do meu lado ali, dormir comigo, né? Ela não pegou? Não se isolou e não pegou. A imunidade lá em cima. E não pegou Covid em nenhum momento. Lá em casa, nós dois pegamos juntos, né? Aí Deus é tão bom que quando eu fiquei ruim, ela tava melhor. Aí quando ela ficou ruim, eu já tava me recuperando. Então deu pra um cuidar do outro, né? Mas a gente ficou bem ruim também. Eu lembro de Cara, você vê como que tristeza que foi esse período da Covid. A gente não tinha nem sonhava em ter vacina ainda, né? Não tinha nem começado as pesquisas de vacina ainda, pra ter ideia. A Thalia, ela deu 40 graus de febre. Ela chegou, bateu 40 graus de febre. Deu pegar um balde, colocar água fria, botar a toalha, botar na testa dela e a toalha sair quente, tanta febre que ela tava. E aí só resolveu debaixo do chuveiro mesmo, com a água fria, mas e aquele medo de levar para o hospital e ficar lá, né? Pois é. Momento assustador, porque a gente via pessoas, lógico, né, com comorbidades, sim, né, que não resistiam, sim, mas a gente via pessoas saudáveis. Verdade. Pessoas saudáveis partindo. E os hospitais sem ter estrutura para receber todo mundo, né? Cara, então eu fiquei muito mal e eu fiquei... É ruim a gente ficar naquela situação. Sim. Eu pensei, será que chegou minha vez? Eu cheguei a pensar... Mas você chegou a ir pro hospital ou não? Cheguei pro hospital
eles, né, falaram até de me internar, né? Mas, como eu falei, como a esposa estava perto, né, o médico conversou e falou: você tem essa disponibilidade de estar trazendo de manhã, à tarde, já que você está próxima dele? Aí ele preferiu, até para não misturar com outra coisa no hospital, né? Que eu continuasse o tratamento em casa. E depois de muita luta, de muita medicação, muito Gatorade, água de coco, sem gosto. Sim. Graças a Deus a gente um período triste da humanidade, né? Inclusive, aproveitando aqui para deixar a nossa solidariedade a todos que perderam os entes queridos aí com Covid, né? É uma coisa que 5 anos atrás, né, que aconteceu, muito recente na história da humanidade, e fica aqui nossa toda a solidariedade a todos os familiares, que é uma dor também irreparável, assim como nós falamos do Luiz Carlos, se estende aí a todos, bons jardinenses, bibarrenses também, que perderam os entes queridos com Covid, né, Jander? Fica com certeza aí o nosso esse registro, né, para todas as famílias, e a gente deseja mesmo que isso não aconteça mais, né? Nunca mais. Até hoje a gente não sabe de onde veio esse vírus, né? Sim. Se isso foi criado, se isso surgiu do nada. Sim. Mas a gente sabe que foi uma coisa que levou muita gente e deixou muitas marcas em muitas famílias, né? É verdade. E vamos lá, Jander, continuando aqui a sua trajetória, né? Você ganhou a eleição em 2020, né? Reeleito, e aí você se tornou presidente da Câmara, cara. E conta pra gente o que é um presidente da Câmara, o que um presidente da Câmara é diferente dos outros vereadores. Cara, aí foi o seguinte, eu já vi muita gente planejar ser presidente, né? Você foi colocado... Planejar, não, eu vou ser o mais votado para ser presidente. Eu já vi até pessoas, já antes da eleição mesmo, já pedir voto, já tentar formar, né, um grupo para ser presidente. E aconteceu isso tudo na campanha, a gente foi eleito. E o Diego, né, que eu apoiei agora candidato a prefeito, foi um dos principais responsáveis, né, pela articulação para eu ser o presidente da Câmara ali naquele momento, né? Ele sempre teve uma liderança muito boa ali na Câmara, a confiança dos vereadores, né? E aí eu fui... Ele falou comigo: Jander, você quer ser o presidente? Eu falei: você acha que a gente consegue? E a gente formou um grupo e conseguimos, né? Eu falei: agora, até por um momento... Ele falou: Jander, você vai ganhar mesmo, tá tudo certo. Falei: acho que eu não vou mais não, Diego. Acho que eu... Porque a gente vê aqueles vereadores, como eu falei, a gente em off aqui antes, quando eu falei, alguns vereadores sempre na zona de conforto, nunca querendo ser secretário, nunca querendo ser presidente. Então uma coisa nova às vezes assusta. Sim. Então eu falei: acho que eu não vou não. Ele falou: não, você vai, se você consegue, eu confio. E aí a gente foi. E a posse nossa foi em praça pública. E ali naquele momento, foi um momento muito emocionante, porque, como eu falei, eu venho de família muito humilde, Thiago. E chegar onde eu cheguei, né, ser eleito, ser presidente da Câmara, poder receber esse carinho do povo, poder trabalhar para o povo, é uma coisa que não tem preço. É uma coisa que motiva a gente todos os dias. Então, no meu discurso, eu fiz questão de fazer os agradecimentos e contar um pouco da minha história no meu discurso e pedir para as pessoas nunca desistirem dos sonhos delas. Nunca desistirem, sempre trabalharem, sempre focarem, ter fé em Deus, né? Porque é possível. É possível. Naquele momento eu estava vivendo, né, a realização de um sonho. Sim. Aí a gente foi para a presidência da Câmara, a gente foi para a questão, para partir para a gestão, né? E ali eu cheguei na Câmara. Primeiramente eu reorganizei a estrutura dos funcionários. Primeira coisa, os funcionários
Isso gerou um pouco de antipatia, porque existia um período em que os funcionários trabalhavam só meio período, mas ganhavam um salário integral. Certo. E até por conta do Covid-19 também. Então, momento que o Covid estabilizou, eu fiz questão de, né, cumprir determinação judicial e pedir todos os funcionários para que retornassem a sua carga horária, trabalhassem ali de forma integral, né, e reestruturei a questão dos cargos de cada um, né, das atribuições de cada um, para que todos tivessem, de fato, trabalho a ser feito na Câmara Municipal. E esses concursados, no caso? Concursados, né, alguns comissionados, né, poucos na época, hoje tem um número maior, mas na época eram muito poucos, mas a maioria são concursados. Entendi. São mudanças necessárias que à primeira vista não é bem aceito, né? Mas para o funcionamento do legislativo é extremamente necessário, né? Ter essa organização, né? O que acontece? Da mesma maneira que eu pedi para trabalhar, eu valorizei. Tá? O cartão alimentação do funcionário, que era R$400, eu dobrei o valor. A gente passou a pagar para cada funcionário R$800. Eu dei o maior aumento da história da Câmara de Vereadores. Como foi por categoria, né, e tinha uns que estavam uns salários mais defasados que outros, teve algumas categorias que receberam aí aumento de até 25% no salário. Quando, na verdade, o governo municipal aplicava ali um aumento de inflação, né? Aquele reajuste que tem todo ano, 3, alguma coisa por cento, 4, alguma coisa por cento. Naquele momento, a resposta nossa para os funcionários foi um aumento a mais de 20%. Né? Então, eu gosto sempre de destacar isso. Eu exigia presença, exigia trabalho, mas eu também valorizei cada funcionário. Como também legal. Reconheci o direito, né, por lei, do funcionário receber o triênio, porque eles não recebiam. Então, a gente fez isso através de projeto de lei, e muitos ali concursados que já tinham direito, já tinham até um bom valor a receber, a gente fez questão de pagar todo o retroativo a esses funcionários. Que legal. Respondendo aquela pergunta que eu te fiz, acho que é isso que diferencia o presidente da Câmara dos outros vereadores, né? É essa responsabilidade mesmo de organizar isso tudo, né? Esse bom funcionamento da Câmara, né? Pois é, quando eu assumi a Câmara, por exemplo, não tinha uniforme. Eu acho que o uniforme é uma coisa básica, né? Sim. Qualquer empresa tem que ter uniforme. Então, a gente fez questão de uniformizar, de pedir que os funcionários fossem devidamente identificados. Mas isso é muito básico, Mas a gente começa pelo básico, né? Sim. A gente começa a organização pelo básico. Sim. E ainda falando sobre o que a gente realizou na Câmara, a gente reformulou todo o regimento interno da Câmara, que era um regimento muito antigo. Então a gente atualizou ele, deu muito trabalho, mas a gente conseguiu fazer até o final do nosso mandato como presidente. E fizemos também uma reforma em todo o prédio da Câmara Municipal, uma reforma e modernização do plenário. O plenário era plenário antigo, né? Precisava de algumas mudanças, e a gente pôde tá, né, realizando esse trabalho. Aí, mais uma vez, teve algumas participações da minha esposa, que ela é boa nessa questão de decoração. Ela foi lá e a gente conseguiu fazer um plenário bem bacana, que está até hoje, né? A gente aí fazendo as reuniões. Que legal. Lá tem gabinete para os vereadores? Gabinete. Todo vereador tem seu gabinete no segundo andar para atender a população, né? Importante ressaltar aqui, inclusive, né, os horários aí do Jander fixa aí no gabinete todas as terças-feiras, o dia inteiro, e todas as quintas-feiras à disposição. Também, se precisar,
né, a gente pode, né, as pessoas estão me ligando e a gente se encontra lá. Para estar Sim. falando, né, logicamente, de assuntos de interesse do município. Sim, sim. Interessante, né, você falar sobre essa questão da participação da população. Eu já conversei com muitas pessoas aqui de Duas Barras que já vieram aqui no podcast e parece que existe uma visão, por exemplo, que Monerá não é tão próximo assim do centro de Duas Barras, mas não questão de proximidade, de distância de quilômetros, mas sim das pessoas de Monerá se sentirem participantes do município de Duas Barras e se sentirem essa representação também, pelo centro do distrito ser mais distante e tudo mais. Nesse seu mandato como vereador, você sentiu isso também? Como que foi a sua proximidade também com esse distrito de Monerá? E o que você pensa também com essa integração do município? Então, quando eu comecei na minha primeira eleição, eu tive 8 votos em Monerá, né? Uhum. Nessa última eleição agora, eu tive 83 votos em Monerá. Uhum. Né? Então, o conhecimento, as pessoas conhecerem a gente percorrer o município, né? A gente, de fato, procurar estar presente, fazer o nosso trabalho. Acho que isso é muito importante para as pessoas conhecerem e a gente tentar, né, unir aí essas duas localidades, né? Sim. O município com o distrito. E uma coisa que eu sempre falei, né, foi até por isso um dos motivos também que me levou a apoiar o Diego, essa questão que eu acho que em Duas Barras funciona uma velha política há bastante tempo. Uhum. E infelizmente, né, grande parte da população colabora para isso, né, no momento das eleições, e aí muita coisa que deveria ser mudado, né, acontece que continua estagnado, né? Entendi. Puxando já esse assunto dessa terceiro mandato seu, como que foi essa questão de ser candidato agora em 2024, a questão de apoiar o próprio Diego, aí você ganha a eleição, né? O Bebeto ganha para prefeito. Como que tá essa sua relação hoje dentro do município? Sei lá, é um vereador de oposição? Como que está sendo essa questão toda desde a sua campanha no ano passado e agora com esse mandato junto aí com esse novo governo de Duas Barras? Então, primeiramente, né, é importante falar sobre a eleição, né, que eu escolhi ser candidato com o Diego, porque eu sempre achei que o Diego, né, é o candidato mais preparado para gerir o município, sempre confiei no trabalho dele, né, e pela relação de amizade, de confiança que a gente tem. Sim. Certo? Só que no momento que a gente começou a se preparar para a eleição, né, ali nos bastidores, a gente perdeu muita gente do grupo, né, porque o Bebeto era o candidato favorito, né? E aí é o que eu falo que acaba gerando na gente um desconforto, acaba gerando um certo tipo de decepção, porque a gente vê muitas pessoas, né, tomando uma posição naquele momento, tendo uma debandada, né, para o lado do Bebeto, que foi eleito, de pessoas que estavam com a gente, que poderiam ter contribuído muito com a gente, né, na realização de um projeto novo, mas que, na minha opinião, preferiram somente pensar no projeto próprio, no projeto de eu vou ficar aqui porque aqui eu vou ter um emprego garantido. Infelizmente, muitas decisões na última eleição foi tomada dessa maneira. Eu vou ficar aqui porque aqui é mais seguro, parece que aqui vai ganhar mesmo e aqui eu vou ter um emprego garantido. Não se pensou em Duas Barras. Não se pensou no futuro de Duas Barras. E foi criada uma narrativa interessante, que foi criada uma narrativa que nós éramos o candidato do Fabrício. Nós fizemos, sim, no início, parte da base do prefeito Fabrício, que não foi bem, né? Mas vários candidatos que ficaram com o Bebeto também fizeram parte da base do ex-prefeito Fabrício.
Mas foi criada uma narrativa que o Diego era o sucessor, apesar de não ser, e a população acreditou nisso. E isso dificultou muito a campanha. Então a gente foi para a eleição sabendo do favoritismo total do Bebeto, sabendo das dificuldades do que a gente tinha que fazer, e isso dificultou muito mais aí a nossa campanha e dificultou também a minha campanha de vereador também. Né? Apesar de ter sido a campanha que eu tive mais votos, né? Foram 446 votos, muito voto. Sou muito grato, quero deixar aqui o meu agradecimento, né, por cada pessoa que confiou, né, que a gente poderia estar representando novamente. Mas eu tenho certeza que se a eleição tivesse mais equilibrada, que às vezes o sucesso nosso teria sido até melhor. Certo. Porque quem acompanhou o meu mandato sabe o quanto eu me dediquei como gestor da Câmara Municipal. E logo após eu fui secretário de obras do município. E ali a quem eu quero agradecer aqui toda a equipe que me recebeu com muito carinho, né? Todos os trabalhadores efetivos, comissionados, contratados, enfim, da secretaria. E a gente pôde fazer um trabalho excepcional. Entregamos mais de 40 obras. Foi um recorde absoluto. Eu acho que nunca existiu isso. Nunca existiu isso. Isso é mérito de toda a equipe da Secretaria de Obras. A gente fez obras em todo lugar de Duas Barras. Todo cantinho de Duas Barras, na zona rural, calçamos ruas, fizemos quadra de esporte, enfim, fizemos galpão. Foi muita coisa. Até no dia que eu retornei à Câmara, eu estava com a listagem das obras, né? Eu fiquei... Acho que passou de hora lá da gente falando de tudo que a gente conseguiu fazer para o nosso povo, né? Apesar que no momento, né, a gente tinha uma certa dificuldade de lidar ali com o prefeito Fabrício em questão de despachar processos, até porque ele não, como eu falei no início, não era tão presente, então a gente vivia ali se arranhando nos bastidores, né? Mas eu tinha assumido um compromisso de ser secretário e entendi que isso era um compromisso também com a população. Compromisso de mostrar que eu poderia fazer alguma coisa. Sim. Né? E graças a Deus foi sucesso. Só tenho que agradecer a Deus e, como eu falei, a toda a equipe, porque foram aí meses incríveis, foram quase 10 meses, e a gente conseguiu entregar muito resultado para a nossa população. E eu penso que você sair do cargo de vereador para ir para um cargo de secretário é uma diferença grande, porque você sai da aba de indicar para a aba de executar, né, de fazer, né? Muitas vezes o vereador ele vai lá, o seu secretário, tal coisa precisa. Aí no momento você é o secretário, né? E como que foi essa experiência? Você está falando da lista que você fez, mas você sair dessa área de pedir para ser pedido ou falar assim, pô, eu sei que lá precisa tal coisa, eu vou lá, vou realizar, vou fazer. Foi tranquilo ou não? Foi mais difícil que você imaginava? Como que foi isso para você? Então, nessa parte eu tive muito apoio do prefeito Fabrício. Né? Então, a gente conseguiu realizar muito por causa disso. E aí, eu acabei me apaixonando pelo executivo. Legislar, lógico, fiscalizar, legislar é o que a gente faz de fato, a gente não deixa em momento algum, mas fazer parte do executivo, a gente poder participar das realizações, poder entregar de fato, né, como você falou, né, ser o principal responsável por aquilo acontecer, não tem preço. Sim. Não tem preço. E foi muito gratificante todos esses momentos que foram vividos aí no segundo mandato. Então você me perguntou como eu estou hoje. Como isso que eu quero saber, né? Como oposição, né? O que diferenciou aí? Aí você imagina, eu tive, na verdade, nesse segundo mandato, uma experiência como gestor da Câmara, né? E depois no Executivo. Só voltei para a Câmara no último ano. Sim. Então, né, já venho para esse terceiro mandato
totalmente diferente, graças a Deus, com muita experiência, com muita bagagem, né? Mas eu sempre fui um vereador combativo, de fazer requerimento, de fazer indicações, de fazer pedido de informação. E isso está provado na Câmara, através da Câmara Online, porque as sessões são filmadas, né? Então eu sempre tive essa postura, né? O Jandre não está sendo diferente agora de tudo que o Jandre foi. Só que o Jandre, naquele momento, ele era presidente da Câmara. Então, eu apresentava as sessões, é totalmente diferente, né? Depois eu virei secretário, como eu falei, eu fui para a parte do executivo. No meu primeiro mandato, eu era líder de governo. Voltando aqui a falar do primeiro mandato, eu era líder de governo, né? Então, eu falava diretamente com o prefeito. A minha postura hoje, eu sou a favor de Duas Barras. Eu quero que Duas Barras dê certo. Eu amo esse lugar, eu acho esse lugar abençoado, eu amo as pessoas desse lugar, né? Como eu falei, sou nascido e criado aqui no município, né? Casado aqui, meu filho vive aqui e eu quero o bem, né? Então eu jamais vou fazer qualquer coisa para prejudicar o andamento da minha cidade. Eu, como vereador, quando a gente faz juramento, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então, hoje, o compromisso meu com a população bibarrense é fiscalizar os atos do prefeito, apontar o que precisa ser realizado no município e vou te falar com muita garantia, Tiago, com muita propriedade do que eu estou falando. Quando o vereador ele faz o requerimento, o pedido de informação, ele ajuda o gestor a administrar. Porque quando eu fui secretário de obras, choveu o requerimento, pedido de informação. E aquilo ali me ajudou a me organizar. Então, as pessoas hoje questionam, o Jandre está pedindo muita informação, já falaram isso. Eu estou pedindo muita informação, vou te dar um exemplo. Por quê? A minha postura. Tivemos no município, nós estamos caminhando para o mês de abril, e nós tivemos, por exemplo, a festa de Folia de Reis, festa de Carnaval, e no portal da transparência não tem publicado nenhuma licitação. Não foi realizada nenhuma licitação, nada no município, e a gente sabe que para a realização desses eventos, né, exige aí vários tipos de contratação. Contratação de estrutura, que envolve som, iluminação, palco, banheiro químico, enfim. É muita estrutura e não tem nada. Então, como que isso está sendo feito? Então, o que eu tenho que garantir é que os recursos públicos sejam bem gastos. Sim. E eles já enviaram essa informação ou ainda não? Ainda não. Foi aprovado, conseguimos aprovar o requerimento. Acho que o prazo está vencendo agora essa semana, né? E a gente está aguardando, né? Assim como também a prefeitura ficou fechada no mês de janeiro, e a policlínica também, depois de bastante tempo. Infelizmente, janeiro foi um período em que a saúde entrou de férias coletivo em Duas Barras, né? E, segundo informações do Poder Executivo, foi para ser feita uma auditoria de tudo que foi deixado pelo governo, né? E também foi pedido de informação meu justamente isso, saber o resultado dessa auditoria, o que foi deixado de fato para a gente... de fato, falar com propriedade, mostrar a verdade para a população de Duas Barras. Entendi. Não é um trabalho fácil não, hein, Jander? Tem que gostar muito. A gente, de vez em quando, é uma paixão, é uma coisa assim inexplicável. É uma paixão, a vida pública, a vida de um político, mas, ao mesmo tempo, a gente... tem horas que sofre muito. A família da gente se envolve muito. A gente fica muito exposto, né? As pessoas, né, saem da parte política para questionar as coisas até pessoais, né? Então, tem que realmente saber lidar e tentar ter um equilíbrio, né, com relação a isso tudo. Sim. Mas a política ela é encantadora, Tiago. A política, eu acho que a política ela é o maior instrumento de transformação da vida das pessoas. Quem não gosta de política, eu costumo dizer,
vai ser governado por quem gosta de política. Eu não gosto de me meter em política, não vou votar, não gosto de participar. Mas você com certeza vai ter um representante lá, né, que gosta de política. É verdade. Ele vai ser escolhido por alguém que participou. Então é importante participar para você poder depois cobrar do seu vereador, cobrar do seu prefeito, né? Sim. Principalmente é porque as pessoas falam. A gente falou isso aqui diversas vezes. As pessoas levam política igual que fosse time de futebol, né? Aí eu sou flamenguista, né? Então, eu sou Flamengo, quero que o Flamengo ganhe e tal, beleza. Essa é a paixão que o brasileiro tem por futebol, por qualquer time que você torça. Mas na política não é assim, né? Eu fui lá, votei em Thiago para vereador. Aí o Thiago não ganhou, mas eu exerci meu papel de cidadão. Não é porque o meu vereador não foi eleito que eu não vou poder ir lá na Câmara cobrar o Jander, por exemplo. Não, o meu papel de cidadão foi feito. Talvez quem eu votei não foi eleito, mas quem tá lá foi eleito também. Então, cabe também a você cobrar, participar. E a pessoa que diz que ela não quer participar de política, ela já está fazendo política. Falar que não quer participar da política já é fazer política também. Ajudando aqueles que, né? Exatamente, que vão entrar, querem se perpetuar, né? De certa forma. Não né? sei se você já parou para perceber, sempre quando se aproxima um período eleitoral, de eleição, o pessoal sempre começa aquelas campanhas de voto nulo, voto em branco, voto... Mas isso tudo tem um motivo por quê, né? Teve um tempo atrás, né? Nem foi nessa última eleição não, mas teve um tempo atrás que falou assim, se 51% dos votos for nulo, tem uma nova eleição com... Não vai ter nova eleição, gente. É só ficar bem tranquilo que 49% votou, é desses 49% que vai escolher quem foi eleito, seja prefeito, vereador, presidente, seja o que for, vai sair dali. É o número de votos válidos. Nulou ou botou branco, o seu voto não é válido, só não conta, né? É importante, a participação tem que existir. Tem que existir e é fundamental, Thiago. Exatamente. Cara, os políticos, né, muitas vezes eles têm dificuldade de entrar em certos temas, né? Eu tô percebendo hoje, a primeira vez que eu tô conversando com você, que você não tem essa dificuldade de falar sobre temas que talvez sejam mais espinhosos. Isso é uma característica sua mesmo, de falar o que você pensa, tal. Como que você vê isso também dentro da política, dos políticos que muitas vezes também dá aquela disfarçada, aquela sabonetada? O que você pensa sobre isso? Eu acho que deveria ser todo mundo assim. Uhum. Na Câmara, minha postura é exatamente essa. Uhum. Né? Por exemplo, no mandato passado, teve uma sessão que vereadores falaram coisas que no passado eles tinham falado diferente. Uhum. Mas eu não deixei passar, eu peguei e botei, não, vereador, o senhor não pode hoje estar falando por uma questão de conveniência, você está falando desse jeito, se no passado o senhor era a favor disso. Eu acho que esse tipo de postura tem que existir. Né? E aí você falou da questão, né, de ser vereador, e eu volto novamente no assunto, né? O Jander, para que fique claro para toda a população, né, eu não quero um título de vereador. Uhum. Às vezes a gente vê várias pessoas, vários vereadores ali, anos e anos, né, que nunca teve assim acho que eu vou usar a palavra ambição de tentar uma secretaria, de tentar um desafio diferente, né? E o Jander é diferente, esse é o meu compromisso com o povo. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Sempre que eu ver a oportunidade de poder estar ajudando, eu vou enfrentar o desafio e vou para cima, com certeza. Muito bom, cara. E hoje, o que a política representa para você? O que você pensa que é a verdadeira política? Olha, eu acho que a gente tem que caminhar para a parte, como eu falei, da mudança, né? Muito nos entristece quando narrativas são criadas, narrativas falsas, narrativas de mentira. A gente viu agora nos últimos cenários, né? Fake news, né? Agora a moda é fake news, né? Eu acho que a política ela tem que ser feita com verdade, com
honestidade e com trabalho. É muito fácil para o político pedir um voto, principalmente para quem está no mandato. É muito fácil, não precisa mentir, você não precisa denegrir a imagem de ninguém. É muito fácil chegar na casa das pessoas e mostrar o seu resultado. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E aquilo já não consegui fazer por causa disso, disso e disso. É o que você falou, eu não fujo de tema também. Quando eu sou questionado, mas por que isso não aconteceu? Eu tenho uma resposta também. Pode ter certeza que não foi por falta de empenho, de tentativa. Foi porque alguma coisa aconteceu e nem tudo sai como planejado. Mas eu acredito nessa política de renovação, e a gente vai continuar trabalhando, né, para que isso chegue até o município de Duas Barras. Nós vamos continuar acreditando, sonhando, né, pedindo para a população, né, que assim como acreditou lá atrás no sonho do Jande, né, ainda quando eu era menino, que continue acreditando no nosso projeto. Porque aqui tem um vereador que está falando com vocês, que ama representá-los e que faz isso com muito orgulho, com muito carinho, e que pode ter certeza, nunca vai desapontá-los. Legal, legal, cara. Hoje, o que você enxerga que Duas Barras precisa assim, de melhoria urgente, que você tem brigado na Câmara, ou que você vai brigar na Câmara por isso? O que você enxerga lá no município? Olha, antes aqui, até em off, nós falamos da questão de sair, né? Ontem eu estava na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que os políticos eles têm que sair da zona de conforto, sair do gabinete e ir para Brasília, ir atrás de seus deputados e pedir para trazer recurso. Né? Duas Barras precisa e tem um potencial de turismo muito grande, e sempre isso é falado, né? Inclusive foi falado pelo prefeito eleito, né? Muito falado pelo presidente da Câmara, pelo atual presidente da Câmara, que sempre bateu na tecla do turismo. Sim. E aí, no momento que tem a oportunidade, tomam a decisão de unificar duas festas em Duas Barras. Né? O Aipim Torresmo, um festival tradicional, que sempre foi em abril, né? E o aniversário da cidade, que é algo totalmente diferente, um evento cívico, que é no dia 8 de maio, né? Foi tomada a decisão do executivo de unificar essas festas, o que, na minha opinião, eu não concordo, porque são coisas, como eu falei, distintas. Uma é uma festa para o povão, para movimentar o comércio, que toda a região já está ambientada, aquela data, né? aquele clima daquele momento. Né? E o outro é uma festa cívica, então acho que não poderia misturar, e os dois levam muito turismo para Duas Barras e consequente desenvolvimento econômico, movimento do comércio, enfim, tudo melhor. Então eu acho que Duas Barras precisa disso, né? Precisa do que eu estou falando aqui ser empregado de fato quando a gente tiver a oportunidade de estar lá, né? Da pessoa não vir num podcast, né, falar palavras bonitas, falar coisas boas, e depois que chegar que tem a oportunidade de fazer diferente. Aí você me perguntou o que precisa em Duas Barras também, né? Eu sempre tratei saúde como prioridade. E Duas Barras, né, até metade do governo do Dr. Fabrício tinha uma saúde muito forte. Saúde sempre foi prioridade. E isso sempre nos orgulhou muito, atender a nossa população no momento que mais precisa. Né? É uma transferência, é um exame, enfim, são coisas que não pode faltar para a população. E a nossa saúde hoje, né, já do Fabrício, de um tempo para cá, e já no início desse governo, vem enfrentando muita dificuldade. Muita dificuldade. Então a gente tem sim que fazer como eu fiz ontem, ir atrás dos deputados para colocar recurso na saúde, para que os secretários possam fazer o bom trabalho e a gente lá na Câmara possa estar acompanhando a chegada desses recursos e fiscalizando para que eles sejam bem empregados aí para gerar resultado. Perfeito, cara. Muito bom, cara. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que todo político, independente de município, que se for, ele tem que ser cobrado, né?
de todos os cantos, né? Eu penso que o vereador, ele foi eleito para cobrar o prefeito, cobrar os secretários, indicar o que tem que ser feito, fiscalizar realmente, e o povo cobrar o vereador, né? O vereador que talvez não está exercendo a sua função também, né? A função que ele foi eleito para fazer, a população também lá bater, no caso de Duas Barras tem gabinete, bater na porta do gabinete e cobrar também nas redes sociais, em qualquer município que você estiver aí, gente, político é para ser cobrado, não é um superstar, não é um artista, é um servidor do povo, né? Então, tá certo, a gente recebe com educação, quando um político vai na nossa casa, a gente vai lá, dá um café, tudo isso aí é educação, gente. Mas tratar como se fosse, né, um superstar intocável não é a melhor forma de lidar com os políticos, né? Então, eu acho que a questão do povo com os políticos, seja vereador, secretário, prefeito, seja o que for, é isso. Olha, será que está sendo desenvolvido o melhor trabalho para a nossa cidade? Será o que está sendo feito, né? Eu acho que é isso que tem que ter esse bom senso, digamos assim, de lidar com os políticos, né? Pois é, Thiago. E eu sou político em tempo integral, né? Desde que eu fui eleito a primeira vez, eu decidi realmente me dedicar à vida pública. Sim. Né? E eu percebo muita gente que é eleita, né, que tem ali a função de vereador simplesmente como um complemento salarial. Uma renda extra. É uma renda extra. Eu fui eleito vereador, agora tá bom. Eu vou lá só para reunião e vou receber meu salário. Enfim, não quer saber de brigar por melhoria nenhuma, por nada. Isso acontece muito, infelizmente, né? Mas não é o que acontece com o vereador que vos fala aqui, como eu falei, né? Sou vereador com muito orgulho, em tempo integral aí, vou estar sempre à disposição da população. E uma coisa que eu não falei, né, aqui, mas que eu gostaria de deixar registrado, né, que eu tenho certeza que seria motivo de muito orgulho para o meu avô, né, que também é falecido, que na época me incentivou muito, e que tinha e que ele era gari por profissão. Uhum. Então, quando eu falo das minhas origens, né, da questão da família, né, eu gosto de falar do meu avô como referência, porque apesar de uma pessoa muito simples, muito humilde, sempre foi muito respeitado em Duas Barras, sempre foi muito participativo na comunidade, né? E eu tenho certeza que a família se orgulha muito dele, né? E da onde a gente conseguiu chegar também através dos ensinamentos dele aí. Bacana demais. O tempo passa rápido demais, né? Mas foi um podcast bem legal, cara. Acho que a gente conseguiu conversar bem sobre a sua trajetória, sobre suas realizações também como vereador. Eu acredito que foi um podcast bem informativo para as pessoas também. E foi muito legal te conhecer, cara. Espero que você tenha gostado também do podcast, cara. Parabenizar vocês aqui pelo trabalho, pelo estúdio, pela organização, enfim. Sucesso, e espero estar aqui em outras oportunidades, que hoje a gente conversou, né? Mas a gente fica um pouquinho assim, meio coisa, né? Mas tenho certeza que das próximas vezes vão ser melhores ainda, né? Com certeza. As portas estão sempre abertas aí, tendo novidades. Falar de novos temas, né? Sim. Eu costumo dizer que o primeiro episódio é pra gente conhecer a pessoa. E aí, a partir do segundo, a gente vai entrando mais em temas específicos, acaba a gente indo para uns temas mais elaborados, digamos assim, mas eu acredito que o pontapé é justamente isso, as pessoas conhecerem, e muitas vezes se você não teve a oportunidade de poder falar sobre a sua trajetória em outros lugares, e aqui acaba a gente tendo um tempo para a gente poder entrar na história e as pessoas conhecerem também quem é o Jander Raposo, o vereador Jander, né, e conhecer com mais detalhes, né, as questões. O pessoal poder te seguir na rede social, como que faz? raposovereador@gmail.com. Esse é meu e-mail. Esse é meu e-mail, né? Instagram é raposo_jander. Isso. É isso?
Então, acessa lá o Instagram lá. Já vi que é a esposa que cuida do Instagram, né? Ela me ajuda. Eu não vou mentir, não. Já percebi aqui. Não vou mentir, não, que ela é bem esperta nessa parte aí. Legal. Legal. Então, acessa lá o Instagram lá e você... Eu tava vendo aqui o Instagram dele. E lá eu posto também vários conteúdos. É lógico que é um Instagram. Eu não optei por fazer um profissional e um pessoal, não. Ali tem um cadinho de cada coisa. Cadinho de cada coisa, mas o profissional tá muito ali, tá? Todo dia eu tô postando ali fiscalização, tô postando ideias do que a gente tem que fazer. Enfim, o Thiago, eu quero te agradecer a vocês, né? Reafirmar aqui com a população o nosso compromisso de continuar trabalhando com honestidade, seriedade. Agradecer a todos os eleitores, né, que confiaram aí mais um mandato, pedir a Deus sabedoria, né, discernimento para tomar as melhores decisões sempre. Mais uma vez agradecer a minha esposa, que é parceira e está comigo em todos os momentos. Agradecer a família, né, que é um pilar da gente aí e que sempre vem me acompanhando, nossos cabos eleitorais, enfim, o time Jander Raposo, que é um time que vem crescendo cada vez mais, e vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar muito, continuar trabalhando para encher vocês de orgulho e trazer resultado para a nossa cidade. Top demais. Galera, acompanhe a gente também nas redes sociais, a gente está sempre divulgando as nossas novidades lá também. Na semana que vem a gente tem mais 2 episódios incríveis, tanto na terça quanto na quinta-feira. Você pode acompanhar a gente no Instagram, que lá a gente vai divulgar a agenda no sábado, então acompanha lá que está sempre sendo atualizado, ok? Também quero agradecer a Free Online, SAF Assistencial, Soneca Home, Espaço Saúde e Bem-Estar, grandes parceiros aqui do nosso programa No Ar Podcast. Gratidão a todos vocês. E você que também chegou até o final desse programa, deixa o seu like, deixa sua inscrição aqui com a gente também no nosso canal, ajuda a gente a crescer, beleza? E Thalia, obrigado também, tá sempre na operação do nosso No Ar Podcast. Jander, muito obrigado mais uma vez, cara. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E mande um abraço para todos lá da equipe Jander Raposo. Tá certo. Mais uma vez, parabéns e até breve, né? Muito breve a gente vai ser um prazer estar de volta aí, se Deus quiser. Show de bola. Galera, um beijo no coração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.